Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcos Bressan e essa é mais uma videoaula do Projeto Vai. Na aula de hoje eu vou continuar o último assunto abordado, memórias e endereçamento. Vamos lá. Bom, para começar, eu preciso falar brevemente do registrador W. Bom, W vem da palavra work, em inglês, que significa trabalho. Esse registrador também é conhecido como registrador acumulador. Bom, notem por esse diagrama de blocos aqui, que eu tirei do datasheet do PIC16F628, que o registrador W está diretamente ligado à entrada e à saída da ALU. O que é a ALU? É a unidade lógico-aritmética, ok? Então, é nessa ALU que todas as operações de soma, subtração, AND lógico, ou lógico, ou XOR, todas as operações, inclusive a de move, elas são todas feitas aqui dentro da ALU. Então, o W, como eu disse, ele está bem aqui. Ele é ligado à saída da ALU e à entrada. Então, isso indica que toda operação que a ALU faz, inclusive aquelas que não são feitas com o W, mas elas vão passar por W. Isso inclui as operações de literal com literal, literal com registrador e de registrador com registrador. Vamos analisar o que acontece com esses comandos aqui. Bom, aqui temos o opcode da função movelw0x10. O que significa esse código? Bom, se vocês não sabem, a instrução move, ela copia o dado de algum lugar, pode ser um registrador ou um literal, para outro lugar, entendeu? Então, essa instrução aqui, movelw, significa mover literal para o registrador W. E esse aqui é o literal que você vai mover para W. Esse formato 0x10 é justamente um formato hexadecimal. Então, esse número aqui, ele não é 10, de fato, na base decimal. Ele é o número 16, certo? Na base decimal. Então, o que a instrução faz? Ela pega um número que está na memória de programa, certo? Ela vem por aqui, entra nesse MUX e vai direto para a ALU. Ou seja, esse literal toma esse caminho para entrar na ALU. E percebam que esse valor ele é copiado para W. Então, W, aqui nesse caso, é uma saída dessa operação. Agora, essa função add wf status, w. O que essa função faz? Bom, a função add é a função add, né, de somar. Então, ela soma o registrador W com algum registrador que está no banco da memória RAM. Podem ser todos aqueles SFRs ou então aqueles GPRs que nós vimos na aula passada. Então, essa função aqui, ela está pegando o valor que está no registrador status e está somando ao valor que está no registrador W e a saída da operação vai ficar no registrador W. Se eu tivesse colocado um F aqui, o resultado da operação ia para o registrador status. Mas já que eu coloquei um W, então o dado que está em W é somado com o valor do status e salvo em W. Então, nesse caso, o W é tanto uma entrada na ALU como uma saída. Já nesse aqui, é feita uma operação XOR, que é o exclusivo, de W com o registrador semicon. E o resultado é salvo no próprio semicon, que significa que o resultado é salvo no registrador e não em W. Então, o que acontece aqui? O valor de W, ele entra na ALU. O valor que vem aqui dos registradores de arquivo da memória RAM, eles entram também pelo MUX na ALU. Os dois passam pela operação XOR. E o resultado é salvo de volta no registrador semicon. Já essa última instrução aqui, o que ela faz? Movef status, W. Ela simplesmente move o valor que está em status para W. Ou seja, o status está aqui, então o valor dele é colocado na ALU e esse valor é jogado no registrador W. Nesse caso, o W ele estava na entrada da ALU, só que a operação não tomava em conta o valor dele anterior. Então ele é simplesmente sobrescrito em W. Se você tiver um pouco de atenção nessa parte aqui, e vamos tomar em conta que essas duas instruções foram
escritas sequencialmente. Então, o que elas fazem no final de tudo? A gente moveu um literal para o W, certo? A gente moveu 16 para o W e a gente somou o valor 16, que já estava em W, com o registrador status, salvando em W. Ou seja, o W era 16 e foi somado com o registrador status. Então, essa é uma operação de literal com registrador. Não tem como simplesmente a gente pegar um literal e colocar dentro do registrador. A gente tem que ou movê-lo para W ou somá-lo com W e logo depois mover para o registrador. Mas necessariamente a operação precisa passar por W. Bem, agora você me pergunta, como de fato a gente pode acessar os registradores da memória RAM? Bom, existem dois tipos de endereçamento. Existe o endereçamento direto e o endereçamento indireto. No endereçamento direto, a gente vai ter que modificar os bits RP1 e RP0 do registrador status. Esse aqui é o registrador status e o significado de cada bit deles. Depois a gente pode comentar cada um deles. Então, como eu dizia, a gente vai ter que modificar o RP1 e o RP0 para poder escolher qual banco a gente vai estar. Já para o endereçamento indireto, a gente vai modificar simplesmente o bit RP para selecionar os bancos e depois empregar os registradores FSR e INDF para fazer esse endereçamento indireto. A gente vai explicar isso daqui a pouco. Bem, aqui embaixo vocês podem conferir de novo o registrador status. O endereçamento direto é o mais simples e intuitivo de ser feito. E como fazer isso? Bem, eu cheguei a comentar em aula passada que existem 4 bancos, está lembrado? Então, banco 0, banco 1, banco 2 e o banco 3. Para acessar o semicon, eu preciso estar necessariamente no banco 0. Vocês se lembram, né? Para eu acessar o PR2, eu tenho que estar no banco 1, assim como os outros registradores. Também cheguei a comentar que existem registradores que são espelhados nos bancos, então não importa qual banco você esteja, sempre vai ser possível acessar aquele registrador. Mas nesse caso o porte B só pode ser acessado no 0 e no 2, o PCLA-TH pode ser acessado em todos os 4, enfim, etc. Mas como é que eu posso fazer essa comutação de bancos? É bem simples. Se eu quiser estar no banco 1, se eu quiser acessar algum registrador do banco 1, eu preciso antes colocar 00 nos bits RP0 e RP1 do registrador status. Simples, não? Então, se eu quiser acessar o PCON, eu preciso colocar 1 no RP0 e 0 no RP1. Então, eu vou estar no banco 1 e vou poder acessar qualquer um desses registradores. Mesma coisa para os GPRs. Se eu quiser acessar um GPR aqui que está na posição 30H, 30H é um número em hexadecimal, então eu preciso estar no banco 0. Vou colocar 00 aqui. Mesma coisa para os outros bancos. Você escreve 10, RP1, RP0 para o banco 2 e 11 para o banco 3. Aí vocês me perguntam, o que acontece se eu, por exemplo, estiver no banco 1 e tentar modificar o semicon? O que vai acontecer? O registrador que está na mesma linha do semicon, mas está no banco 1, vai ser modificado no lugar do semicon. Então, nesse caso, o VRCon vai ser modificado. Então, se você tiver no banco errado, você pode desconfigurar um registrador, então configurar um registrador que não era bem o que você queria. Aqui é o comparador aqui é o comparador de tensão e aqui é o gerador de tensão, então não é bem o que você desejava fazer. Então isso pode ser um problema bastante grande. Se você não tomar esse cuidado, o seu programa não vai funcionar, porque não tem como você configurar periféricos sem estar no banco relacionado a eles, e vai dar tudo errado no seu programa. A mesma coisa acontece com os GPRs. Eu tenho que estar no banco 0 para acessar o GPR na posição 30, senão o GPR que está na posição do banco que eu estou, ele vai ser modificado no lugar dele. Então, se eu estiver no banco 1
e quiser acessar o 2.0, eu vou acabar modificando o A0. Vamos tentar fazer um exemplo prático agora. Vamos mover o valor do trisA para o GPR da posição 0,20. Eu vou até abrir um programa aqui, então aqui está. Bem, então para eu acessar o trisA, eu preciso estar no banco 1, correto? Aqui está o trisA. O que eu tenho que fazer? BCF status RP1 PSF status RP0. Então, a partir do momento em que eu faço isso, eu já estou no banco 1. E agora eu vou poder acessar livremente o registrador trisA. O que eu vou fazer com ele? Eu vou mover o trisA para o registrador W, certo? Agora eu tenho que voltar para o banco 0 para poder modificar o GPR que está na posição 2.0. Então, o que basta a gente fazer é o seguinte. DCF status RP0. Já que o RP1 ele já estava zerado, então a gente não precisa fazer isso de novo, ok? Então, a partir desse momento, a gente já está no banco 0. E agora, o valor que foi movido para o W, basta mover o W para aquela posição 0,20. Nesse caso aqui, 0x20 não vai ser um literal, certo? Ele não vai ser um valor que vai ser usado numa operação dentro da ALU. É de fato o endereço do registrador do qual a gente está se tratando. Então, nesse caso aqui, do trisA, eu poderia escrever movef trisA,W, mas eu também poderia escrever o endereço do trisA, que é 85. Então, uma alternativa para esse aqui, 0x85, mover para W. Isso aqui, se você não sabe, quer dizer que ele vai ignorar tudo que tem depois do ponto e vírgula. Então, isso pode ser usado para comentários. Então, a partir daqui, a gente já fez nosso programa, muito simples, certo? A gente comutou para o banco 1, pegou o valor de trisA e salvou em W, comutou para o banco 0 e moveu o valor de W, que era o valor que estava no trisA, para o registrador da posição 0x20. Lembrando que essa instrução aqui, eu falo mover justamente pelo próprio mnemônico dela, mas ela só copia o valor de trisA para W. Então, o trisA não é modificado com essa operação. Já para o endereçamento indireto, a coisa muda um pouco de figura. A gente tem aquele mesmo esquema. Se a gente quer ficar agora no banco 0 ou no banco 1, acessar algum registrador desses dois bancos, a gente vai colocar 0 no bit IRP do registrador status, ou se a gente quiser ir para o banco 2 ou para o banco 3, a gente coloca 1 no IRP. Mas como ocorre de fato o endereçamento indireto? É o seguinte, a gente vai utilizar dois registradores de propósito geral. O primeiro deles é o FSR, também conhecido como registrador ponteiro, e o outro é o INDF, que é o registrador de dados. E como a gente vai poder modificar algum outro registrador a partir desses dois? Se você quiser modificar vamos ver aqui, o PCOM, então você vai mover o endereço do PCOM para o registrador ponteiro, setar o banco 1, né? Então você coloca o RP igual a 0, e só então você vai poder acessar o INDF para poder modificar o PCOM ou então ler os dados deles. Então, a partir do momento que o FSR ele está endereçando algum registrador do banco de memória, automaticamente o INDF passa a ser aquele registrador. Ele é transparente àquele registrador. Então, se você escrever no INDF, seria a mesma coisa que você escrever naquele registrador. Se você lê o INDF, você está lendo a partir daquele registrador. Então, vou abrir de novo o bloco de notas aqui para a gente fazer um exemplo. Agora eu vou querer mover o valor do registrador trisA para os GPRs 0x20 e 0x21. Vocês vão ver que, principalmente pelo fato de esses dois registradores estarem em endereços consecutivos na memória, vai ser muito mais fácil mover o valor do trisA sequencialmente um para o outro.
Então a gente pode começar dando um clear aqui no bit IRP do registrador status. E vamos mover o literal 0x20 para W. Qual é o meu objetivo de mover o 0,20 para W? Eu estou querendo endereçar o GPR da posição 0,20, certo? Então, esse literal aqui, no fundo, vai representar esse endereço. Então, o que eu faço agora? Eu vou mover esse endereço para o meu registrador ponteiro, meu FSR. Agora, eu vou acessar o trisar, certo? Então, eu vou ter que usar o endereçamento direto para acessar o trisar. Vamos lá. Eu faço um clear no RP1, perdão, faço um set no RP0, esqueci de um F aqui, movo o meu trisar para W, e agora eu já estou com o trisar salvo em W. O que eu vou fazer agora é mover o que está em W para o registrador INDF, uma vez que o INDF ele é um registrador transparente ao 0x20. Então, tudo que eu mandar para o INDF, ele vai mandar para o GPR da posição 0,20. O que a gente faz? A gente move o que está no registrador W para o INDF. Aqui, o 0,20 já é igual ao valor que estava no trisar. E percebam agora que se eu simplesmente quiser mover o mesmo valor para o 0,21, basta dar um incremento no meu FSR, porque nesse momento o FSR vai ser igual a 0,21, e só então eu movo o meu W para o INDF. Então, ó, aqui já é o fim do nosso código, muito simples. Se você quisesse mover para o 0x22, bastava incrementar o FSR e movia o W para o INDF. Agora, o GPR da posição 0,22, ele também vai ser igual ao mesmo valor que estava escrito no meu registrador trisar. Quem já trabalhou com a linguagem C já vai estar bem mais habituado com esse tipo de operação, com ponteiros, do que quem nunca viu esse tipo de coisa, certo? Então, bom pessoal, minha aula era isso. Obrigado pela visualização, bons estudos e até a próxima aula. Próxima aula eu vou voltar agora com a memória E2PROM, então vamos continuar essa série aqui de 3 vídeos, certo? De memórias e endereçamento. Até lá e tchau!